Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros, das nossas aulas. Nós estamos aqui na matéria de hélices, então hoje nós falaremos sobre a inspeção e manutenção que ocorre nesse conjunto de hélices, a importância desses dois itens para o bom funcionamento do nosso conjunto de hélice e também da nossa aeronave. Então, vale informar sempre, salientar que para que eu tenha informações precisas de manutenção de uma hélice específica, eu preciso sempre observar quais são as informações aplicáveis nas instruções do fabricante do conjunto. Ok? O que nós veremos aqui são linhas gerais de inspeção e manutenção, mas podem ocorrer mudanças em alguns pontos dependendo do tipo de conjunto de hélice do fabricante da hélice que você utiliza. Então, muito importante sempre, a gente fala, consultar o manual do fabricante. Ele sim vai trazer as informações todas precisas e corretas para que nós possamos desempenhar a nossa função, a nossa inspeção e manutenção do conjunto da maneira correta, como deve ser executado. Hoje nós veremos aí na parte de inspeção da hélice, nós vamos ver um pouquinho sobre vibração de hélice, o que é a vibração, e como é que a gente pode identificar a vibração e corrigir esse fenômeno que ocorre nos nossos sistemas de hélice. A centralização das pás também aí muito importante para um bom funcionamento do nosso sistema e redução da vibração. O traqueamento nós vamos falar um pouco, né? O famoso tracking. E nós vamos ver a utilização de uma ferramenta chamada transferidor universal, que é usada para medição dos ângulos das pás e ajuda demais nessa questão de balanceamento e eliminação de vibração do conjunto. Legal? Então, a partir da página 725 da nossa apostila, iniciamos este assunto tratado aqui na nossa aula de hoje. Hoje vai ser um pouco diferente, eu vou colocar alguns vídeos do YouTube também aqui na nossa apresentação, para que vocês possam ter uma ideia do dispositivo, principalmente do transferidor universal, em utilização. Então vamos lá. A vibração da hélice. Casos de vibração, eles precisam ser acompanhados de perto. E existe um programa de acompanhamento da vibração das hélices, dos rotores de helicóptero, bem como de todos os conjuntos que têm movimento dentro da nossa aeronave. Todos os nossos conjuntos dinâmicos, eles vão gerar um certo nível de vibração. E essa vibração, ela precisa sempre ser mantida sob controle. Ela precisa sempre ser acompanhada. Aeronaves mais modernas, elas possuem o seu sistema de análise de vibração já construído na própria aeronave. Então, não se faz necessário que o mecânico, o pessoal de manutenção, instale um equipamento para fazer voos de teste ou giros de teste com essa aeronave para definir os níveis de vibração, porque essa aeronave ela será testada e acompanhada o tempo todo com o sistema built-in de análises de vibração. E isso é muito importante para nós de manutenção porque gera relatórios em tempo real das condições de funcionamento dessa máquina, o que permite que a nossa manutenção seja feita de uma maneira otimizada. Isso economiza tempo, isso economiza dinheiro e coloca os recursos onde realmente são necessários. Então o pessoal de manutenção ele pode ser empregado em outras atividades porque existe um relatório sendo gerado desse acompanhamento constante que ocorre com a aeronave desde o momento em que ela é acionada até o seu desligamento. Então isso proporciona aí uma melhor alocação da mão de obra e mantém essa aeronave sempre com um nível de disponibilidade muito alto. Porém, não são todas as aeronaves que vão apresentar esse tipo de sistema built-in, né, já construído, já fazendo parte do conjunto da máquina. Então, se o mecânico ali ou o piloto percebem que existe uma vibração, dificilmente a gente consegue, quando há uma vibração no grupo motopropulsor, ou seja, no nosso motor, fica difícil determinar se essa vibração que eu estou vendo e sentindo ali no meu motor, ela vem realmente do meu motor ou se ela está vindo do meu conjunto de hélice. Então, na maioria dos casos, a causa de vibração ela vai poder ser determinada visualmente pela observação do nosso cubo, cúpula ou cone, tá? O spinner. Enquanto o nosso motor estiver em funcionamento, então nós vamos fazer um giro de teste. Então esse motor vai estar girando aí entre 1.200 a 1.500 RPM e eu determino se o meu cubo de hélice está girando em um plano absolutamente horizontal
ou não, ou se ele demonstra algum tipo de flutuação. Se o cubo da nossa hélice apresentar oscilação numa pequena órbita, essa vibração pode normalmente ser causada pelo conjunto de hélice que está desbalanceado ou que está com algum problema. Se o cubo não aparentar estar girando numa órbita, o problema provavelmente então vai ser causado por vibração do motor. E essa vibração do motor também necessita investigação. Então podem ser desde coxins desse motor que estão desgastados, parafusos que estão mal instalados, o berço desse motor pode ter sofrido algum tipo de dano, uma torção, então algo não vai bem com o nosso motor. Inclusive, essa vibração excessiva no motor, ela pode ser ocasionada pela utilização de combustível inadequado para aquele motor ou que o seu sistema de alimentação dessa aeronave esteja deficiente. Então, um mau funcionamento. Também pode estar ligado à parte de ignição desse motor, a parte elétrica desse motor. Então, eu posso ter um cilindro ali que tem uma vela que não está funcionando. Podem ser diversos problemas, mas aí esses problemas ligados diretamente ao motor, o pessoal responsável pela manutenção desse motor entra em cena para resolver o problema. Depois faz-se um novo teste, a gente vai inspecionar visualmente de novo o nosso cubo da hélice. Se aquela flutuação que ele apresentava desapareceu, o problema estava só na questão do motor. Se não, nós também precisaremos intervir na hélice para fazer os ajustes necessários para eliminar essa vibração. O grande problema da vibração é que, além do desconforto que ela vai causar nos operadores dessa aeronave e, consequentemente, também nos passageiros dessa aeronave, é que a vibração em excesso ela vai começar a ocasionar falhas na própria estrutura desse avião. Então, o desgaste dos componentes será acelerado, a vida útil dessa aeronave como um todo decai em função dos níveis vibracionais que estão além dos limites estabelecidos pelo fabricante. Também essa aeronave pode apresentar dificuldade na sua manobrabilidade, no seu controle. Essa vibração pode ser tão alta e advir de outras áreas, como por exemplo comandos de voo, e impossibilitar a pilotagem desta máquina. Isso pode ocasionar aí diversos problemas, além, é lógico, das quebras, tá? A gente sabe que a vibração ela vai levar à soltura dos prendedores que existem na aeronave. Um índice muito alto de vibração pode fazer com que rebites sejam soltos de chapas de revestimento dessa aeronave, de estruturas internas, né, do nosso avião, do nosso helicóptero. Então, os níveis de vibração eles precisam sim ser mantidos o mais baixo que a gente conseguir, manter os níveis vibracionais, fazendo os ajustes necessários nos conjuntos. Isso aí vai impactar positivamente no funcionamento, na disponibilidade dessa máquina. Então hoje iremos balancear esse conjunto. As hélices geralmente são estaticamente balanceadas de fábrica, mas uma vez que você inicia sua utilização, será necessário um balanceamento dinâmico. Isso significa que enquanto estiver girando, nós vamos usar o analisador Dynavibe para vermos as forças atuando em suas diferentes magnitudes e identificar quais desbalanceamentos estão afetando a vibração da aeronave e faremos ajustes, colocando contrapesos para correção. Aqui no nosso Dynavibe GX3 temos um tacômetro óptico que recebe o sinal de um pedaço de fita refletiva colado na hélice. Também temos um acelerômetro que está montado no mesmo local e mede a vibração diretamente próxima do conjunto e irá nos fornecer uma linha base com a qual a utilização do aparelho nós poderemos fazer ajustes necessários para os padrões que são abaixo de 0,07 polegadas por segundo ou IPS de vibração medida. Vamos começar aqui e veremos qual a condição e situação atual da aeronave quanto ao seu balanceamento, fazer os ajustes e checar de novo. Iniciando aqui, nós iremos colocar no modo Auto Balance. A primeira coisa que temos de fazer aqui é colocar as informações sobre a aeronave testada. Nós já inserimos as informações sobre o dono da aeronave, prefixo, todas as especificações, motores e o conjunto de hélice. É muito importante o correto preenchimento durante a preparação
E agora nós vamos iniciar o teste fazendo o nosso primeiro giro. Então aqui nós temos os resultados do primeiro giro, que nos mostra que nós temos que dividir o ajuste entre dois parafusos do nosso conjunto dinâmico. Ele mostra 0,56 IPS a 242 graus e o aparelho nos dá uma solução para o problema. Nesse caso, a solução é adicionar 27,1 gramas a 62 graus, usando parafusos divididos, que estão posicionados no conjunto. Nós devemos adicionar 25,4 gramas na localização 60 graus e 1,9 gramas na localização 90 graus. Nós faremos os ajustes e retornaremos para um novo giro. Esse Cessna, em particular, iniciou com um significante desbalanceamento de 0,56 polegadas por segundo, e isso é muito. Depois de 3 giros diferentes, colocando pesos em diferentes localizações, nós conseguimos, através do equipamento de análise, colocar o conjunto em uma condição de vibração muito baixa, na casa de 0,06 IPS. E isso é uma excelente marca. Uma das maiores vantagens desse sistema é que ele disponibiliza um relatório que pode ser diretamente entregue ao dono da aeronave. Esse relatório ele mostra os 3 diferentes giros que fizemos com o progresso através de todo o nosso processo. E o resultado final, mostrando que nós iniciamos em 0,56 IPS e conseguimos baixar para 0,6 IPS. Então, um dos processos envolvidos nesta inspeção e manutenção, para que eu mantenha os níveis de vibração baixos, um dos processos é a centralização das pás. Tá? E ele visa determinar a posição dessas pontas das pás relativamente umas com as outras. Então, eu preciso medir por onde estão passando essas pontas e fazer com que todas elas estejam centralizadas. Mas ela só vai indicar a relativa posição dessas pás e não a verdadeira trajetória. Por quê? Porque quando eu vou fazer centralização de pás, o meu conjunto está desligado. Eu vou girar o meu conjunto de hélice na mão. Tá? Então eu não tenho as forças aerodinâmicas atuando no conjunto. Maravilha? Mas essa centralização ela já é um indicador de que pode ser o causador de um excesso de vibração. Depois da centralização das pás, se tiver tudo certo, nós vamos para o traqueamento das pás, que é quando esse motor estiver funcionando e girando o nosso conjunto de hélice, por onde estarão passando cada uma das pás. Em qual nível de voo estará cada uma dessas pás. Todas elas precisam continuar centralizadas e passando exatamente no mesmo ponto, para eu não ter uma flutuação, uma geração de tração maior em uma porção do meu rotor e do outro eu tenho um arrasto maior e menor geração de tração. Isso vai fazer com que a aeronave vibre porque ela vai flutuar. Ela vai ter uma tendência de, em uma parte do meu rotor, ela querer se deslocar mais do que a outra. Então, não é a verdadeira trajetória, não é o track. Não é o track, tá bom? É a centralização das pás, é definir por onde estarão passando as pontas das pás. E elas precisam coincidir na distância. O projeto e a fabricação dessas hélices ele vai ser feito de tal modo que as pontas elas vão nos dar uma boa indicação de centralização. Tá? Então a gente pode usar aí o seguinte método de verificação. Eu tenho aqui a nossa aeronavezinha simples, né, monomotora, mas eu posso aplicar esse tipo de teste para uma aeronave bimotora também, sem problema algum, tudo bem? Então, esse cheque de centralização das pás que a nossa apostila traz, o que ele consiste? Eu vou instalar um arame duro ou uma pequena vareta no bordo de ataque da minha asa, então a gente pode ver isso aqui, ó, tá? Essa vareta ou um arame duro instalado aqui no bordo de ataque da asa ou em qualquer outra área que seja conveniente da aeronave, que possa receber esta ferramenta aqui. Tá? Isso aqui é uma escala, é uma régua, tá bom? Essa varetazinha aqui vai servir como isso. Até que
esta vareta, instalada no caso do nosso exemplo no bordo de ataque, toque ligeiramente a face da pá próxima da minha ponta. Porque lembra que é isso que eu quero medir, é isso que eu quero definir? A que posição, a que distância a ponta da minha pá está em relação uma à outra. Dando prosseguimento, eu vou então girar a minha hélice até que a próxima pá esteja na mesma posição em que estava a primeira e eu fiz essa marcação. Então o motor estará desligado, esta aeronave estará desligada. É interessante também, nesses casos de aeronaves mais antigas, né, aeronaves a hélice ou turbohélices, quando eu for fazer esse tipo de teste em que eu preciso girar o meu conjunto, principalmente nos motores convencionais. É interessante promover a remoção das velas, para que eu não corra o risco desse motor tentar partir, certo? Eu posso ter ali um restante de combustível dentro da câmara e isso pode gerar um acidente muito grave. Então essa aeronave ela não pode estar energizada, tá? E de preferência ali a gente vai e desconecta o sistema elétrico dessa máquina para garantir que não acontecerá um acidente com o operador ou outras pessoas que estejam na área. Tudo bem? Então eu vou girar minha hélice até que a próxima pá esteja na mesma posição daquela primeira que eu já marquei e eu vou medir a distância que eu tenho entre a vareta e a ponta da minha pá. Eu continuo esse processo até que todas as pás tenham sido checadas. Então, independente se essa é uma aeronave bipá, tripá, quadripá, pentapá, eu posso empregar esse tipo de teste muito simples para fazer a centralização das pás, para ter uma ideia de centralização. Isso aqui é muito útil se eu tiver, por exemplo, fora de sede. Então, eu fui buscar uma aeronave, eu fui dar manutenção, fazer atendimento em uma aeronave que está pousada numa pista de terra ou no local afastado de uma oficina, onde eu não terei a possibilidade da utilização das mesmas ferramentas que eu tenho no hangar. Então, com esse método simples, eu consigo ter uma ideia e fazer ali uma centralização, mesmo que rudimentar, das pás. Porém, este método aqui, ó, ele era usado e aceito como método padrão, então não tem problema nenhum. Para checar e ajustar os ângulos das pás, eu vou necessitar de uma ferramenta especial. Eu vou necessitar de um ferramental específico e também de seguir exatamente as ordens do manual quanto onde é o local em que eu vou promover essa checagem de ângulo e como é que eu vou fazer esse ajuste, como se darão os ajustes e onde eu preciso instalar essas ferramentas ou utilizar essas ferramentas para checar se o meu ângulo está correto, antes ou depois do ajuste feito. Então, quando for colocado um ângulo de pá inadequado na sua instalação, ou quando o motor indicar aí uma queda de desempenho, eu tenho uma sequência de manutenção básica normalmente a ser seguida. E essa sequência de manutenção vai começar por onde? Sempre pelas instruções do fabricante. Quanto? Primeiro, a seleção do ângulo que essa pá deveria ter e a estação na qual eu vou checar o ângulo da pá. Então, somente o manual vai conseguir me trazer esta informação. E essa informação é uma informação oficial. É uma informação que depois eu vou lançar na task dessa aeronave, na documentação dessa aeronave, que foi feito conforme instruções do manual, as folhas tal, tal e tal. Tá? Eu não posso nunca, para fazer as marcações dos ajustes que necessitarão ser feitos, usar riscadores metálicos ou qualquer outro instrumento que seja cortante ou pontiagudo para marcar essas localizações de pá, ou para marcar qualquer outra linha de referência na minha pá de hélice. Por quê? Porque qualquer arranhão que eu fizer nesse material, eventualmente pode resultar numa falha. Eu vou enfraquecer aquele material naquela região. Se eu utilizar um riscador metálico, um instrumento pontiagudo ou cortante, eu vou tirar a proteção daquele componente. Um tratamento térmico, um tratamento com primer, a tinta. E nesse ponto onde eu fragilizei, onde eu marquei o meu conjunto com um instrumento cortante, vai iniciar ali uma corrosão,
uma fissura que vai se transformar depois com o funcionamento em altas rotações, sofrendo altíssimas forças aerodinâmicas, vai transformar essa fissura numa trinca, numa rachadura e pode levar, inclusive, à destruição total deste componente e também da aeronave, colocando em risco toda a operação da máquina e as pessoas que estão operando essa máquina. Então é importantíssimo lembrar que esse tipo de marcação não pode jamais ser feito desta forma, utilizando aí instrumentos pontiagudos para sua marcação. Existem marcadores específicos que a gente pode utilizar e o manual vai trazer quais são as formas e o local correto para que eu faça o cheque, para que eu marque as indicações de referência, que eu promova o ajuste desses ângulos. Depois de marcadas todas essas linhas de referência, eu vou fazer a utilização de um transferidor universal e esse transferidor universal, na estação designada pelo fabricante da aeronave, é quem vai checar o meu ângulo da pá enquanto essa hélice estiver instalada no motor. Se eu fizer a remoção da hélice no motor, eu não tenho como ajustar esse ângulo, porque eu desinstalei o conjunto. Então o conjunto precisa estar instalado no motor para que eu faça esse tipo de trabalho, para que eu faça esse ajuste, esse cheque e a manutenção. Então esta será a ferramenta utilizada para a medição dos ângulos, para que a gente faça o cheque dos ângulos, promova o ajuste caso necessário, segundo orientação do manual, e após ajustado, para que a gente possa voltar com o equipamento e checar se o ângulo está na posição correta que deveria. Então nós vamos ver agora um vídeo explicando a utilização desse transferidor universal e de um outro tipo de transferidor que já é um modelo digital que facilita bastante a leitura e a interpretação dos dados. Então, presta atenção aí nesse vídeo e depois a gente volta para finalizar o nosso papo. Talvez em nenhum lugar a precisão seja mais crítica do que na aviação, onde a vida depende disso. Como pessoal de aeronaves e manutenção, suas habilidades vão fornecer uma grande parte dessa precisão. Esse vídeo foi criado para ajudá-lo a identificar determinadas ferramentas de precisão e se familiarizar com as funções de manutenção e operação. O transferidor é uma ferramenta de precisão que pode ser usada para medir o ângulo exato de uma pá de hélice, superfícies de comando ou qualquer outro ângulo. Com mais frequência, ele é usado na cabeça do rotor principal para predefinir a cabeça em um ângulo especificado, que é a configuração ou ponto de partida nominal. Essa ferramenta consiste de uma estrutura de alumínio, um anel externo de aço e um anel interno. Travas vão ser fornecidas para travar o anel interno ao anel externo e para travar o anel externo na estrutura. As escalas são marcadas nos anéis interno e externo. Os zeros das escalas fornecem as marcas de referência para a leitura do ângulo. Os botões de ajuste manual permitem que os anéis interno e externo sejam girados um em relação ao outro. Existem dois níveis de bolha. O nível primário, no canto inferior esquerdo, é paralelo à superfície indicadora do transferidor ou à borda inferior não curvada. O nível secundário, no centro do disco interno, funciona com os mostradores interno e externo do vernier. Para obter a leitura no transferidor, primeiro você deve zerá-lo, travando o anel interno e o anel externo usando a trava do anel interno. Destrave o anel interno e gire o parafuso de ajuste para centralizar a bolha no nível, obtendo uma leitura. No anel interno, o ângulo é lido em graus à direita ou à esquerda a partir do zero. O anel externo é lido em décimos de grau na nossa escala Vernier, combinando essas linhas verticais. Se a leitura do grau no anel interno estiver à esquerda do anel externo zero, a leitura será positiva.
Se a leitura de graus estiver à direita do zero, a leitura será de graus negativos. A leitura aqui seriam 5 décimos de grau. Esse mecânico foi requisitado para medir os ângulos de pá do rotor principal. Primeiro, ele zera o transferidor no cubo do conjunto no munhão do rotor principal. Ele garante que o anel interno e externo estejam travados, destrava o anel externo e gira o parafuso de ajuste do anel externo, encaixando a bolha no nível do disco interno. Ele toma as leituras da superfície da lâmina da pá. A leitura de graus no anel interno fica à esquerda do zero, portanto, ele tem 8 graus positivos. As linhas verticais correspondem a 5 décimos de grau na escala Vernier. Na escala Vernier, seu ângulo é 8 graus positivos e 5 décimos de grau, que é lido como 8 graus e meio. Quando ele move o transferidor de uma lâmina para outra, ele se certifica de que a ferramenta esteja voltada para a direção oposta, sempre que zerada no cubo. Caso contrário, será o oposto do que deveria ser. A leitura geral da lâmina vermelha e da lâmina branca é de 17 graus. Quando a tarefa é concluída, o mecânico verifica se a trava de mola está desengatada e limpa a ferramenta. O tipo digital exibe leituras instantâneas de ângulo e inclinação de nível. Bom, pessoal, vocês viram aí essa primeira parte da nossa aula. A segunda parte será postada, onde nós daremos continuidade ao assunto e falaremos sobre os principais tipos de reparos que podem ser feitos nos conjuntos de hélice. Então, estudem bastante, leiam a nossa apostila a partir da página 725 até o início da página 730, que é o que compreende essas duas aulas que nós teremos. Essa primeira parte agora e a segunda parte eu já posto para vocês. Tudo bem? Lembrando a todos que qualquer dúvida, qualquer comentário ou sugestão, por favor, deixem aqui embaixo que eu vou procurar responder a todos. Agradeço pela colaboração e pelo incentivo que venho recebendo de vocês. A gente se vê. Aproveitem bem. Um forte abraço. Até mais. Falou. Valeu. Tchau!